6, versículo 25. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde cada vez mais a palavra mais, ela tem sido mais forte. Você precisa de mais recursos, você precisa de mais estabilidade, você precisa de mais relacionamentos, você precisa de mais likes na tua conta, você precisa de mais seguidores, você precisa de mais e mais. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais nós conquistamos, mais nós desejamos. Isso não estaria mal se nós estivéssemos falando a respeito da presença de Deus, querer mais da presença de Deus. Mas, ao contrário disso, nós temos dedicado um tempo buscando as coisas desse mundo. Não está mal, eu quero que você entenda isso hoje. Mas, muitas vezes, devido a um extremo, se cria outro extremo, para poder encontrar o meio, um balanço. Livro de Mateus, capítulo 25. Capítulo 6 e versículo 25, obrigado. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do campo. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Como eu falei, nós vamos fazer uma série de pregações de 3 semanas. A de hoje, nós vamos estar falando a respeito de como Deus supre as nossas necessidades. Semana que vem, eu quero estar falando a respeito de abrir as nossas casas e nossos corações para que outros entrem e pertençam a esses relacionamentos, ou seja, valorizar os relacionamentos. E a última vai ser viver generosamente com aquilo que nós temos, sem desejar mais. Você vai entender à medida que nós vamos avançando. Nessa série, nós vamos ir em contra a narrativa de que o mundo oferece hoje em dia, de que quanto mais tem, mais você precisa, e que sempre tem a ideia de que eu preciso algo mais. Isso que eu tenho não é suficiente. Ou, se eu tiver uma preocupação menos, então eu vou estar bem. E isso acaba trazendo a todos uma ansiedade e também gerando algo dentro de nós que não nos deixa ficar em paz, que não nos deixa ficar tranquilo. Nós vemos aqui Mateus escrevendo a respeito que nós não devemos andar ansiosos. Nesse capítulo de Mateus 6, ele nos transmite 3 convites, 3 mensagens. A primeira dela é: a preocupação não funciona. Talvez isso fique difícil para a Adriana traduzir, mas a preocupação por si só, a palavra diz que é uma pré-ocupação. Não sei se isso vai dar certo lá na tua tradução, mas em português para a gente fica uma pré-ocupação. Você está se preocupando com algo que você não pode fazer nada. Quantas vezes nós nos pegamos nessa situação? Quem de nós, em algum momento, eu tenho um sono bom, mas quem de nós, muitas vezes não passou uma noite em claro devido a uma preocupação, a ansiedade gerada por algo, por algum compromisso? Quem de nós já não passou por isso? Toda uma noite. E quando chega no dia seguinte, o sol se levanta novamente e o problema continua lá. Adiantou de algo você perder todo o teu sono? Além de que você continua com o problema e no dia seguinte você agora está cansado, está esgotado porque não dormiu bem à noite, e o nosso corpo vai demorar pelo menos uns 2 dias até ele recuperar esse sono novamente. Mas o interessante é que muitas vezes todas essas preocupações, essas ansiedades, elas vêm devido a coisas que nós mesmos buscamos. Já parou para pensar nisso? Deus, ele nunca quis que nós passemos por dificuldades. Mas muitas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos, sem buscar ao Senhor e dizer: Deus, o que você quer? Eu passei por uma situação, não é algo nada grave, mas quando nós decidimos colocar tudo nas mãos do Senhor e dizer: Deus, trabalha por mim. Talvez você deseja muito algo. Talvez você quer muito algo. Quer tanto a tal ponto que você não consegue diferenciar
se é a vontade de Deus ou se é a coisa tua. Você não consegue ver se aquela necessidade é uma necessidade real. Eu estava trabalhando no meu último trabalho. Trabalhei não naquela empresa, mas naquela função, naquele trabalho, durante 8 anos, pelo menos. Foi a razão pela qual, usando aquela profissão, o Senhor me trouxe até aqui, aos Estados Unidos. Mas chegou um momento que surgiu a oportunidade de um novo trabalho, que é o trabalho que eu estou agora. É um trabalho que eu não apenas gosto, eu desfruto, eu amo. Aquilo é um trabalho. Isso que eu faço aqui é um chamado, tem diferença. Então o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer 2 coisas que eu amo. Hoje, eu amo ser pastor e amo o meu trabalho. Mas quando foi para me aplicar para aquele trabalho, eu estava em plena transição de assumir a igreja. E eu não sabia se eu deveria de fazer ou não, porque era muita mudança ao mesmo tempo. E eu não estava seguro que o schedule do novo trabalho ia dar certo com isso, com a igreja. E aquilo começou a me gerar ansiedade, começou a me gerar preocupação. Não sabia se eu devia de fazer, se não devia. E eu comecei a orar ao Senhor e disse: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei se isso está certo ou se isso está errado. Eu preciso que o Senhor tome as rendas, que o Senhor tome o controle de todas as coisas. Nesse meio tempo, apareceu um outro trabalho na mesma profissão que eu estava, como motorista de caminhão, para uma empresa que estava a 10 minutos da minha casa. Eu fui, me apresentei para aquele trabalho, mas já tinha aplicado para o trabalho que eu me encontro hoje. Apliquei para aquele trabalho a 10 minutos da minha casa também. Passei em todos os testes, fiz todos os exames, passei, fiz exame médico, passei. A empresa me chama e diz: olha, o dia que você pode começar a trabalhar? Eu disse: eu tenho que dar 15 dias na empresa que eu trabalho. Eles falaram: tudo bem. Marcaram o dia, mandaram o contrato, assinei o contrato, tinha dia marcado para começar a trabalhar. Numa segunda-feira, no dia 4. O que acontece? O que eu tinha orado? Eu tinha pedido para o Senhor tomar conta de todas as coisas. Aos meus olhos, aquele trabalho era bom. O pago por hora era muito melhor que eu tinha, os benefícios eram muito melhores do que eu tinha. Mas por alguma razão, não se encaixava dentro dos planos do Senhor. Na quinta-feira, antes da segunda-feira que eu deveria começar a trabalhar, eu entro em contato com a nova empresa. Já tinha dado os 15 dias na empresa que eu estava. Já estava tudo certo. Eu ligo para a empresa para perguntar como que funcionava, que hora que eu tinha que me apresentar. Eles atenderam o telefone e falaram: olha, a gente vai entrar em contato contigo, a gente chama daqui a pouco. Eu falei: tudo bem. Passado 1 hora, mais ou menos, a empresa me liga de volta e diz: olha, a gente só está querendo te informar que nós estamos retirando a oferta. Eu: como? Nós estamos retirando a oferta, a gente não vai mais te contratar. Daí eu perguntei se aconteceu alguma coisa. Ele falou: não, foram mudanças internas. Não é nenhum problema contigo como candidato, isso que aquilo. Mas a gente está retirando a oferta, porque nós não estamos fazendo nenhum tipo de contratação agora. A gente suspendeu todas as contratações. Naquele momento, eu entendi que o Senhor tinha tomado conta. Ao mesmo tempo, o outro trabalho, que é o que eu encontro hoje, que me causava ansiedade por causa do schedule, sobretudo, preocupação, que eu não sabia se o schedule ia dar certo com estar cuidando da igreja. Eu passo todas as fases. No dia que eles vão me entregar a oferta de trabalho, eu chego até lá. A capitã me entrega a oferta e eu digo para ela: antes de eu assinar, eu preciso te comentar alguma coisa. Expliquei ela a minha situação e pedi. Eu nunca fiz isso, irmãos, de entrar num trabalho pedindo o domingo de folga. Mas foi literalmente o que eu pedi. Eu falei: eu não posso trabalhar nos domingos. Eu queria saber se existe essa possibilidade. A mulher vai e me diz: olha, eu também sou evangélica, eu entendo a tua situação. E me mostrou como é que funcionava o schedule. Ela falou: sem problema, você não precisa trabalhar os domingos. Então eu entendi que o Senhor tomou conta de todas as coisas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a preocupação, ela não funciona. O Senhor Jesus nos falou isso. Não andeis ansiosos pela sua vida. O que acontece? Nós vamos ver ao decorrer disso, a última parte, já estou me adiantando, que o Senhor vai nos dizer que nós devemos de buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na última parte. Quando nós nos preocupamos com a nossa vida, nós estamos fazendo 2 coisas. Nós estamos preocupando, primeiro, dizendo para Deus: olha, eu acho que você não é capaz de lidar com a situação da minha vida. Inconscientemente nós estamos falando isso.
E também nós estamos dedicando um tempo num lugar errado, porque o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. Se é para buscar primeiro o reino de Deus, por que nós nos preocupamos tanto com a nossa vida? Mas de repente você pode falar: não, mas é devido aos compromissos, isso e aquilo. Mas muitas vezes esses compromissos fomos nós mesmos que buscamos. Fomos nós mesmos que nos metemos naquela situação devido a não buscar e literalmente entregar o controle nas mãos do Senhor. Quando você não sabe o que fazer, o que você deve de fazer? Entrega nas mãos do Senhor e diz assim: Deus, eu escolho ir por esse caminho. Eu não estou escutando a tua voz, eu não estou vendo nada, eu escolho ir por aqui. Mas, por favor, se eu for fazer algo errado, toma o controle e muda o curso da situação. A partir do momento que você começa a fazer isso, e você permite ele fazer, Deus começa a tomar controle de todas as situações e você vai ver, não é que as coisas vão parar de dar errado, vai continuar vindo problemas para a tua vida, mas da mesma maneira que vem o problema, o Senhor também vem trazendo a solução para você e você já não tem que se preocupar. E aí você começa a desfrutar daquilo que nós chamamos a paz que excede todo entendimento. Amém? Jesus diz: a preocupação não funciona. Se ele está demonstrando que os pássaros não fazem nada, a não ser cantar, respirar e se mover de um lado para o outro. Eles não trabalham, eles não guardam nada, eles não guardam para eles, mas o Senhor tem cuidado deles. Aí ele diz: se o Senhor faz isso para os lírios do campo, se ele faz isso para os pássaros, quanto mais a vós. Quanto mais a vós que sois filhos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, escuta, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Não esqueça da oração de graças. Não estar preocupado com o dia de amanhã. Irmão, se você se encontra hoje numa situação que dia após dia você se encontra ansioso, eu te dou 2 conselhos hoje. O primeiro, comece a entregar tudo nas mãos do Senhor. E o segundo, faça um plano para reduzir essa pressão de cima de você. Dá um passo atrás. Não continua nesse mesmo ritmo. Não continua tentando solucionar as coisas da tua maneira. Mas entrega realmente nas mãos do Senhor. Começa a buscar a presença dEle e deixa um pouco de lado a ansiedade. Não tenta fazer tudo com as tuas mãos. A gratidão, ela começa quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. É ali que começa a nossa gratidão. Se você não consegue confiar, faz o seguinte: no meio dessa agitação do teu dia, no meio da agitação de você querer solucionar tudo, tenta fazer uma pausa, literalmente, para e olha para a criação. Olha como Deus sustenta a criação. Olha como Ele tem mantido todas as coisas. Ainda que o inimigo, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, ainda que o inimigo está tentando causar um caos aqui, a criação ela sigue sendo sustentada por Ele. Olha para essa criação que o Senhor sustenta. Isso é a maior demonstração de poder que o Senhor pode te fazer. É mostrar que no meio de tudo, Ele tem cuidado da tua vida. Você pode falar como falou Samuel: até aqui o Senhor tem me ajudado? Até aqui o Senhor tem estado comigo? Eu gosto sempre de, todos os dias pela manhã, lembrar que eu acabo de passar por um momento vulnerável, que foi a noite. No momento que nós estávamos dormindo, vulneráveis, sem poder fazer nada, a mão do Senhor esteve nos cobrindo e nós nem nos damos conta. E no momento que nós acordamos, nós nem sequer fomos conscientes de que passamos uns 5, outros 6, 7 horas dormindo. O teu corpo esteve respirando. O Senhor manteve todo o equilíbrio. Ele manteve todas as coisas funcionando. Porque o Senhor é o que dá e que tira a vida. E agora você abre o teu olho, primeira coisa que você faz, você respira, levanta e começa o teu dia. Mas o Senhor te sustentou. Isso é a demonstração de que Ele tem o controle. Tem o controle de todas as coisas. Nós falamos hoje a respeito do Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele provê para a sua criação. E nós somos criação sua. Vamos para o versículo 28, do mesmo capítulo 6.
Mateus 6 e 28. Aqui literalmente entra na área da nossa vida diária. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem irmã Leonice, em toda a sua glória, em toda a sua elegância, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Jesus usa um exemplo simples, a grama, a erva, algo simples, que é pisada, para demonstrar o cuidado dele. Como eu falei, o Senhor continua mantendo o equilíbrio na criação. Não é bonito quando vêm as folhas? Não é bonito quando nós chegamos na primavera e vemos todas aquelas flores bonitas? Somente o Senhor pode fazer algo daquela maneira. E elas continuam vindo uma e outra vez. Estação após estação. Se o Senhor cuida daquilo que hoje está belo, você compra um ramo de flores, coloca lá, você dá de presente para sua esposa, aí coloca aquele pozinho junto para poder aguentar um pouco mais, mas dentro de poucos dias, aquela flor murcha, morre, e aí você joga fora. Se o Senhor sustenta aquilo, como que Ele não vai sustentar a tua vida? Como que Ele não vai prover para você? A ansiedade, ela cresce quando nós nos afastamos de Deus. A ansiedade, ela cresce quando nós nos esquecemos quem nós somos. Não responda. Mas eu te pergunto, quem nós somos? Mentalmente, eu espero que você tenha respondido que nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Criador de todas as coisas. Nós somos a coroa da criação. O Senhor nos criou para ser Senhor da terra. É só você ler lá em Gênesis. A terra deveria de estar servindo a nós e não nós a ela. A ansiedade entra quando você esquece de quem você é e começa a se centrar naquilo que você necessita. Eu conheci um pastor uma vez. Ele continua vivo, graças a Deus, mas está avançado em dia já. E me chamou atenção a frase que ele dizia. A gente sempre perguntava para ele: "Ei, pastor, como é que o senhor está?" Ele diz assim: "Eu estou bem. Tenho mais do que eu preciso. O Senhor me dá mais do que eu preciso." E me chamava aquela atenção. Aquela frase dele me chamava sempre a atenção. Tenho mais do que eu preciso e recebo mais do que eu mereço. Falei, uau. Quem dera se nós começássemos a olhar assim e dizer realmente, nós temos mais que o suficiente, irmãos. Nós temos demais. Basta você tirar um momento e olhar para dentro da tua casa. Nós sempre desejamos mais. Queremos algo melhor, e isso está bem, se você encontra um equilíbrio nisso. Mas nós sempre queremos um trabalho melhor, nós queremos melhorar a nossa carreira, queremos melhorar um posto dentro da empresa, nós queremos isso, queremos aquilo, queremos aquele outro. Basta olhar para os nossos filhos. Um só dos meus filhos tem mais brinquedo que eu e todos meus irmãos ganhamos juntos. Agora quem dirá os 3 juntos? É tanta coisa. E nós estamos sempre precisando de mais e mais. Vamos começar a ser gratos por aquilo que nós temos. Esse foi o grande erro a parte da desobediência, mas foi o grande erro do povo de Israel. A ingratidão. Não saber ser grato por aquilo que o Senhor estava fazendo por eles. E ao não ser gratos, eles não confiaram. E quando eles não confiaram, eles desobedeceram. Foi uma sequência de coisas. Eles não foram gratos por aquilo que o Senhor estava dando. A demonstração deles sobre nós tem vindo desde o começo. O Senhor, quando Ele coloca o povo de Israel no deserto, o que Ele diz? O povo pede comida, o Senhor dá o maná para eles. E o Senhor diz, não peguem para amanhã.
Peguem somente para hoje. Com certeza, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Eu não sei se vem amanhã, eu vou garantir para hoje e para amanhã. Encheu o cesto. Provavelmente teria feito a mesma coisa. Mas o Senhor tinha falado. Chegou no dia seguinte, estragou. Mas quando chega na sexta-feira, ele diz, peguem porção dobrada. Por quê? Porque não vai estragar. Sábado não é dia de trabalhar, sábado pode descansar. A demonstração dele, que era ele que fazia o negócio estragar. Jesus, quando ele vem, o que ele fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração dele, ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que eu preciso é hoje. O que o Senhor tem que estar falando para você, se preocupa com hoje. Por que você está preocupado com o dia de amanhã, se você não sabe se o dia de amanhã vai chegar? Nós vamos ler isso. O que você pode fazer para acrescentar um côvado, 10 centímetros, 5 centímetros na tua vida? O que você pode fazer quando você fica enfermo? Se você fica doente, não pode fazer nada. Você pode correr para o médico, você pode pagar um tratamento, você pode buscar solução por onde seja, faz uma cirurgia, faz tudo que for possível. E isso está bem, não estou falando que está errado. Mas o que você pode fazer? Você tem o controle de dizer, eu vou curar minha vida e pronto, acabou? Não temos o controle. Temos que começar a ser sábios ao tomar as decisões, não nos meter em confusão financeira, profissional, relacionamentos. Nós temos que começar a ser espertos nisso. Parar de se meter nesse tipo de confusão, como? Começando a buscar o Senhor, buscando através da sua palavra. A sua palavra tem tudo que nós precisamos. Mas se nós não começamos pelo básico, que é ele dizendo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o que é vez de comer, de beber e de vestir. Mas não é suficiente, meus irmãos. Entenda, eu não estou falando para você não pensar no futuro. É importante pensar no futuro, mas é importante pensar nos dois tipos de futuro. Do futuro eterno e no futuro que termina. É importante você fazer um planejamento, ter o planejamento da aposentadoria, isso é essencial, mas só que também é essencial você pensar no futuro eterno. Aonde você quer passar a eternidade? O Senhor está dizendo, busca primeiro as minhas coisas e todas as demais, elas serão acrescentadas. Salmo de número 139, verso 14. O salmista diz assim, eu te louvarei, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e minha alma o sabe muito bem. Nada do que nós recebemos vem de nós. Ah, mas eu sou bom no trabalho que eu faço. Você é bom porque Deus te criou com essa capacidade de fazer as coisas. O Senhor te criou com uma capacidade de aprendizado. E da mesma forma, o Senhor tem abençoado o trabalho das tuas mãos. E se você é bom naquilo que você faz, está muito bem, porque Deus não abençoa vagabundo. Deus não abençoa preguiçoso. A palavra do Senhor diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não fique em casa esperando que as coisas vão acontecer, porque elas não vão. Tiago capítulo 1, e versículo 17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, ela vem de Deus. O nosso Deus, é Ele que faz nos prosperar. Você sabia, nos últimos anos, a palavra prosperidade ela ficou um pouco gasta e queimada dentro das igrejas, por culpa da teoria da prosperidade. As igrejas boas elas estão pagando pelas igrejas más, por igrejas que estão usando a palavra do Senhor de maneira errada, pregando prosperidade, que se você não der dinheiro para a igreja, você não vai melhorar na tua vida. Mas você sabe o significado da palavra prosperidade no hebraico original? O significado dela é ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Marca isso. Ser bem-sucedido
em tudo. Agora eu te pergunto, ser bem-sucedido à custa do teu casamento é ser bem-sucedido em tudo? Eu me dedico tanto ao meu trabalho, à minha carreira é mais importante. Eu posso chegar a ser um diretivo, eu não sei. Mas eu me dediquei tanto isso que não dei atenção para a minha família. É isso ser bem-sucedido em tudo? De que adianta ter riquezas, carros, um monte de dinheiro, mas você perdeu aquilo que é mais importante, que o Senhor disse desde o começo. O Senhor instituiu a família. Você acha que Deus está mais se importando com as tuas riquezas do que com aquilo que Ele entregou nas tuas mãos? A paternidade, a maternidade, você crê que isso é mais importante? As tuas riquezas são mais importantes do que isso? A tua salvação, a palavra diz, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Todo mundo isso leva para o lado espiritual, ganhar o mundo inteiro em almas. Não, de que adianta você conquistar o mundo inteiro? Você pode conquistar um império, você pode construir um império, mas perder a tua própria alma. De que adianta? Irmãos, vamos encontrar um equilíbrio. Não estou pregando miséria, pelo contrário. Acho que é o momento de nós falarmos novamente a respeito de prosperidade, de finanças na igreja, igual que nós falamos ano passado. Vocês sabem o ponto de vista que eu tenho com relação a isso. Mas vamos encontrar o equilíbrio, colocar aquilo que realmente é importante primeiro. Ser gratos por aquilo que nós temos. Acabei entrando nesse tópico antes de que esse seria o terceiro. Busque primeiro o reino de Deus. 6, 31 e 34. Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Olha que interessante essa parte. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós fazemos do reino de Deus a nossa prioridade, tudo demais encontra lugar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. A minha família, por alguma razão, a gente já é meio que chamado para a obra do Senhor. Meu pai já era obreiro, já era pastor. E uma vez, a gente foi parar lá no fundo do final do mundo. Depois do final do mundo tinha um pouco mais, onde a gente tinha que andar a pé, aí você ia. Eu estou sendo literal, hein? Era 3 dias para chegar da onde meu pai se enfiou até a cidade mais próxima. 3 dias de carro, não era andando, 3 dias de carro. Com sorte que não acontecesse nada. O trem era feio, irmãos. Parecia bandido se escondendo, mas não era bandido, não. Meu pai vai até lá no Mato Grosso. E meu pai começa a fazer a obra do Senhor lá. Imagina, 3 dias. A gente morava lá naquele lugar. E por alguma razão o Senhor prosperava meu pai lá naquele lugar. Um lugar, assim, que era uma rua, e depois era plantações. O lugar tinha um telefone público, e era o telefone da cidade. Então, se você queria ligar, você ligava lá e dizia assim, olha, dá para você avisar lá o seu Gumercindo que eu vou ligar amanhã, à mesma hora. Aí alguém ia até essa casa do seu Gumercindo, avisava ele. Então, no outro dia seguinte, naquela hora, você recebia uma ligação. Não era como hoje. Mas o Senhor começou a prosperar meu pai naquele lugar. Um dia, sem mais nem menos, deu na cabeça, quando eu falo literal é isso, deu a doida na cabeça do meu pai e disse, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. Irmãos, Deus usou várias pessoas para chegar para ele e dizer assim, não faça isso. Não é o tempo. Eu te trouxe até este lugar. O Senhor estava prosperando meu pai de maneira extraordinária.
E quando eu digo prosperando, era em todas as áreas. A família estava bem. As finanças estavam bem. E a obra também estava bem. Mas deu uma doida na cabeça do meu pai de querer ir embora. E ele pegou e foi embora. Juntou tudo que tinha e voltou para Santa Catarina. A nossa vida foi de morro abaixo. Tudo que ele ganhou financeiramente, ele perdeu tudo. Em questão de uma semana, 2 acidentes de carro, os 2 carros foram perca total. Com a mão do Senhor, ele sobreviveu. Em poucos meses, o casamento, meu pai e minha mãe se separam por primeira vez. Não estou aqui afogando mágoa, não, tá? Só estou te mostrando que a partir do momento que meu pai deixou de buscar as coisas do Senhor, que nesse caso, para ele, que não estou falando que é para todo mundo, nesse caso, para ele, era fazer a obra de Deus, literalmente. A vida dele começou a ir morro abaixo. E junto com ele, todos nós. Quando nós colocamos a Deus como prioridade, todas as demais coisas se encaixam. Não é que você não vai ter problema, já falei isso. Não. Mas a mão do Senhor vai estar ali. Elas não vão sair de controle. Eu sempre digo, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é igual a um furacão. Tudo ao redor. Você sabia que o lugar mais seguro para se estar é no meio do furacão? Tudo ao redor se está desmontando, mas no meio do furacão nada acontece. É ali que nós devemos de estar. Filipenses capítulo 4, 19, eu quero terminar. Te convido a você ficar de pé. Filipenses capítulo 4 e 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Jesus nos chama hoje para deixar de lado a preocupação e confiar na provisão do Pai. A gratidão, ela substitui a ansiedade. Lembra disso. A gratidão, ela substitui a ansiedade. Quando a ansiedade vem, para por um momento. Ah, mas eu tenho que pagar, eu tenho que fazer. Não, para um pouco e olha para aquilo que você tem. Para aquilo que você já tem recebido. A paz, ela ocupa o lugar do medo. Quando o medo vir, que eu não vou conseguir, para por um momento e olha por aquilo que você já tem conquistado. Todos nós, eu não estou falando que você é imune a isso, todos nós passamos por isso. Mas o segredo está, para e olha, confia, saiba quem você é. E a adoração, ela toma lugar da preocupação. Quando a preocupação chegar, faça como aquele hino da Cassiane no Brasil, que é super famoso. Adore. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos adorar o nome dele. Faça isso. Eu te convido agora. Desde agora, já comece a fazer essa oração. Mas eu tenho uma oração que eu faço todos os dias de manhã cedo, quando eu estou indo para o meu trabalho. Todos os dias, eu entrego o meu dia nas mãos do Senhor. Eu digo, Deus, eu te entrego tudo. Eu te entrego as minhas decisões, os meus pensamentos. Eu te entrego, Senhor Deus, cada decisão que eu vou fazer durante o dia, todas e cada uma delas. Eu te entrego nas tuas mãos. Eu digo para ele, Espírito Santo, toma conta dos meus pensamentos, toma conta da minha boca. Na hora que eu tiver que responder, na hora que eu tiver que falar, comece a fazer isso. Comece a entregar tudo nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Nessa noite eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente.
Você sabe como você se encontra, você sabe se essa palavra falou com você ou não. Mas desde aqui eu vou orar pela tua vida. E eu vou orar para que o Senhor comece a repreender um espírito de ansiedade. Eu fui uma pessoa muito ansiosa, desde muito cedo. Eu fui uma pessoa que me preocupava demais com as coisas. Eu tinha 13 anos de idade e eu ficava preocupado o que eu tinha que fazer para solucionar a minha vida, porque eu queria ir para o exército aos 18 anos de idade, 5 anos antes. Mas um dia, Deus usou uma pessoa, me chamou até a frente e disse assim: hoje eu removo toda ansiedade de dentro de você e coloco a minha confiança na tua vida. E a partir daquele dia, aquele pastor orou por mim e eu deixei de ser uma pessoa ansiosa. Hoje eu te convido a você fazer isso. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Feche teus olhos por um momento. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te apresento, ó Deus, todas e cada uma dessas vidas que estão aqui. Elas vieram a este lugar, ó Deus, para adorar o teu nome, mas muitas delas entraram aqui com talvez problemas, ansiedades, cansaço, tristeza, falta de direcionamento. Muitas entraram aqui nessa situação, mas tu hoje falaste para nós que tu és o Deus que provê todas as coisas para nós. Então, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus, toda ansiedade que existe nas nossas vidas, toda ansiedade que existe nos nossos corações. Quando a ansiedade começar a bater a porta, quando a preocupação começar a bater a porta, nós vamos parar e vamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos deixar, ó Deus, de olhar para os nossos problemas aqui, mas vamos começar a olhar para Ti, porque somente Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós assumimos um compromisso de começar a perguntar a Tua opinião antes de fazermos qualquer coisa. Entregar tudo literalmente nas Tuas mãos, dizendo: Pai, eu não sou capaz de tomar essa decisão, eu não sei se devo fazer, eu não sei se não devo, eu não sei se devo fazer este negócio ou não. Então eu entrego nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo, Deus, toda ansiedade e problema que tem causado hoje problemas em casamentos. Problemas externos têm entrado dentro de casas, dentro de lares hoje, e casamentos estão sendo destruídos, pessoas estão sendo feridas e machucadas devido a problemas externos, ó Deus, que tem trazido de fora para dentro das suas casas. Em nome de Jesus eu declaro a restauração. Eu declaro, Senhor Deus, que todo esse espírito de ansiedade e preocupação vai sair, e somente a Tua paz vai habitar, Pai. Em nome de Jesus eu declaro isso. I could see
'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my King except for a heart singing hallelujah, comigo e com o Ministério. Servir ao Senhor é um privilégio. Ver o desenvolvimento, a transformação das pessoas através do Evangelho. Crianças aprendendo a lei, não só tendo suas notas melhoradas, mas também descobrindo que podem e devem sonhar e lutar por um futuro melhor com Cristo, mudando seus comportamentos, melhorando suas relações familiares e com os amigos e principalmente reconhecendo Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não dá para descrever a alegria. Muito obrigada. Obrigado, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigado, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigado, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigado, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigado, nova geração. Obrigada, nova geração. Obrigada, nova geração. Graça e paz, igreja. Eu sou a missionária Camila.